Fala investidor, fala investidora, como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. E nesse vídeo eu vou trazer com vocês, claro, a notícia que saiu recentemente a respeito do pagamento de dividendos da Itaúsa, mas o mais importante do vídeo vai vir depois. Eu vou trazer para vocês aqui todo um racional a respeito dessa empresa e se hoje vale mais a pena você investir em Itaúsa ou em Itaú. E claro, se você quer saber todas essas informações, primeiro se inscreva no canal e depois vamos pro vídeo. Bem, não é novidade para ninguém, e essa é uma informação relativamente pública e que a maioria das pessoas já deve ter tido contato, de que a Itaúsa ela anunciou um juros sobre capital próprio que no total ficaria em 19 centavos aproximadamente. Por quê? Esses 19 centavos têm um desconto do JCP de 15%. Portanto, esse valor líquido para você ficaria em mais ou menos 16 centavos. Mas, claro, você tem que saber de antemão que não se trata de um anúncio de dividendos único. Na verdade, eles fizeram um fracionamento e, na verdade, algumas pessoas já perderam a data de corte de uma parte desses dividendos. E, se você quer saber exatamente, vamos lá. Vamos pegar exatamente o fato relevante para que a gente consiga analisar aqui item por item. Bem, eles anunciaram a princípio o seguinte, que eles fizeram um pagamento, ou vão fazer um pagamento de 11 centavos, mas que com desconto ficaria em 9 centavos. Esse daqui que é o importante para nós. Por quê? Esses dividendos, eles serão pagos agora no dia 25 de agosto, e eles têm uma data de corte que você ainda vai poder entrar até o dia 22/6. Ou seja, se você que é um acionista da Itaúsa e quer aumentar sua posição para receber esse dividendo, até o dia 22 você ainda pode fazê-lo. Se você não é investidor de Itaúsa, você ainda assim tem direito a receber e, claro, mantendo as suas ações depois do dia 23, portanto, você precisa passar todo o pregão do dia 22, que é o que a gente chama ainda de datacom, ou seja, seria a data que você ainda teria direito a receber os dividendos ou que você poderia fazer jus a isso. No dia seguinte, no dia 23, é a chamada data X, ou a data que já passou o direito que você teria de receber aquele dividendo se você possuísse as ações. Portanto, você vai perceber que no dia 23 as ações elas vão amanhecer com 9 centavos a menos, porque é óbvio, isso é natural de todas as ações, que quando elas pagam dividendos, esses dividendos eles são retirados do valor nominal das ações. Então, se você tem uma ação da Itaúsa, por exemplo, que está R$10, na manhã seguinte ela vai estar valendo R$ 9,91. Não há nenhum problema para você, afinal de contas, você está trocando o valor da cotação da ação por um valor na sua mão. De uma certa maneira, algumas pessoas dizem que essa estratégia de dividendos não é lógica, porque você tira do valor da ação para colocar no seu bolso um valor que você reempregaria na própria ação ou em algum outro lugar, ou até mesmo usaria para viver de dividendos. Eu não concordo com essa estratégia, mas eu acredito que isso seja para um outro vídeo, que inclusive já estou aqui com todo o material programando para fazer para vocês. Pois bem, além disso, você também tem que saber que outros dividendos serão pagos, mas esses nós já perdemos aqui a data. Por quê? Eles colocam aqui que também nessa data, de 25 de agosto, eles vão fazer o pagamento de um dividendo que foi anunciado quando? Ali ó, 20 de março de 2023, do valor líquido de 0,6 centavos por ação, ou seja, temos um valor bem baixo aqui, então como eu falei para vocês, nós temos alguma coisa aqui na casa dos seus 16 centavos por ação. Isso eu já posso fazer o quanto que daria para vocês, daria aqui aproximadamente 1,3, 1,4% em relação à cotação que nós temos hoje, ou seja, você estará recebendo um yield de 1,4 mais ou menos aqui na cotação que eu tenho hoje da Itaúsa. Claro, se você for considerar ainda que o único provento que você hoje realmente pode ter direito lá na frente é esse aqui de aproximadamente 10 centavos, aqui 9 centavos, você tem um yield ainda assim bastante baixo, na casa do 0,8%, ou seja, não chega a ser a 1% nesse único anúncio. E se você for perceber, e nós vamos olhar isso com mais cautela, a Itaúsa ela anuncia sim bastante dividendos. No entanto, nem todos eles são de 10 centavos, 12 centavos, 16 centavos, como é o caso de agora. Muitos deles são de 2 centavos. Se você for pegar
um yield histórico da Itaúsa e também do Itaú, você vai perceber que nenhum dos dois é uma alta pagadora de dividendos, a não ser em alguns anos bem específicos em que o Itaú realmente abriu ali os cofres e decidiu repassar muito valor para os seus acionistas, tanto é que foram momentos em que a Itaúsa brilhou, pagou mais de R$ 1 de dividendos ali por ação e consequentemente fez com que muitas pessoas fossem atraídas para esta empresa, que não é ruim, na verdade é uma das ótimas empresas que nós temos na bolsa, afinal de contas é extremamente lucrativa, extremamente bem gerida. No entanto, eu não considero uma empresa boa para o meu portfólio de ações e eu vou explicar item por item e eu convido você a ficar comigo no vídeo para que a gente consiga efetivamente enxergar um ponto de vista diferente do seu e que, claro, por mais que ele seja antagônico, ou seja, você pode investir na Itaúsa e eu não, pode ser que algumas coisas que eu diga aqui fortaleçam os argumentos que você tem para manter essas ações. Bem, os argumentos que eu tenho hoje em dia, eles são o seguinte. Se pegarmos aqui os resultados, você vai perceber apenas esse primeiro trimestre de 2023 e todos os outros resultados, eles muito são refletidos nesse único ponto que eu vou mostrar para vocês. Os resultados de Itaúsa, eles hoje se concentram majoritariamente no Itaú. Se você for pegar aqui, ó, setor financeiro, Itaú, nós tivemos 2 bilhões e 735 milhões de lucro apenas. Se você for pegar todas as outras empresas dos setores não financeiros que elas colocam aqui, você tem um lucro de 231 milhões. Claro, não é um lucro desprezível, na verdade é um lucro muito bom, mas nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 empresas, sem contar essas outras aqui, 6 empresas que efetivamente dão algum lucro para a Itaúsa. Olha só, há um portfólio muito grande, muito diversificado e que não conseguem chegar a 10% da receita de uma única empresa. Claro, não estou desconsiderando que estamos falando aqui do Itaú, um colosso, uma grande empresa que nós temos na Bolsa de Valores e que, assim, historicamente sempre trouxe resultados muito positivos para os seus acionistas. Portanto, eu não quero ser ingênuo a dizer que, nossa, como que as outras empresas não conseguem se equivaler ao Itaú. Não, não é nada disso. Na verdade, o que eu quero mostrar para vocês é que para a Itaúsa deixar de ser, vamos dizer, uma sombra do Itaú, vai demorar muito ainda. Porque eu fiz as contas aqui para vocês. Deu 8,6%. Ou seja, significa que todas essas empresas aqui que eu estou mostrando para vocês, elas equivalem no resultado total 8,6%. Ou seja, estamos falando que mais de 90% do resultado ainda advém de Itaú. Tanto é que aqui no gráfico eu vou mostrar primeiro a questão da própria Itaúsa. E vamos com calma, o gráfico pode ser que não esteja tão bem equalizado aqui para vocês. Eu vou ver se eu até consigo tirar aqui alguns itens. Bem, deixa eu tirar isso aqui porque eu acho que vai ficar um pouco maior. Vamos ver se eu consigo aumentar um pouquinho a tela para a gente enxergar efetivamente. Bem, olha só, eu tracei aqui algumas linhas que eu acho que elas são muito importantes. Primeiro, se você for pegar o gráfico aqui, lá de trás, o preço mínimo que eu encontrei, claro, ajustado por dividendos, foi de R$ 5,80. Um preço que eu considero bom para compra está aqui na casa dos seus R$ 6,98 e pode chegar ali mais ou menos aos seus R$ 7,50, R$ 7,90. Eu ainda acho que é um ótimo preço de compra. Agora, se você for pegar efetivamente hoje, quanto que nós temos, vamos pegar aqui o quanto que nós temos de valorização de Itaúsa desde o seu mínimo, que chegou ali mais ou menos em julho de 2022, para este período atual, nós temos uma valorização de 40%. Ou seja, em 12 meses nós temos uma valorização muito expressiva numa ação que ela não é naturalmente tão volátil quanto outras. Afinal de contas, quando você vê, por exemplo, opções de Itaúsa, você vê que o pagamento, pela própria volatilidade dela, é bem baixo. Ou seja, isso quer dizer que não é uma ação que você espera solavancos, você não espera uma volatilidade muito grande. Agora, quando você enxerga que a Itaúsa ainda assim é uma sombra do Itaú, você pode enxergar não só na questão da própria lucratividade, mas também no gráfico. E olha só que interessante. Eu vou colocar aqui para vocês o YouTube 4. E olha só que interessante essa correlação. Eu posso até colocar mais longo esse gráfico para vocês enxergarem a correlação. Olha só isso. Se você for pegar o gráfico aqui, esse que está em laranja ou amarelo, enfim, como você estiver enxergando aí no seu computador, você vai perceber que ao longo de todo esse tempo, desde ali do comecinho de 2019, o próprio Itaú entregou 27,47, claro, isso aqui já ajustado por dividendos, e Itaúsa entregou 26,95. Eu vou até aumentar aqui para vocês conseguirem enxergar, ó. Tá aqui, ó. Este é o gráfico que nós temos hoje. Portanto, será que efetivamente vale você ficar exposto a Itaúsa
Ou será que vale você ficar exposto a Itaú considerando hoje essas perspectivas aqui que eu estou dizendo? Que há uma diferença de 0,5% aqui, de, vamos dizer assim, de ganho de capital que você tem de uma empresa para outra. Agora, a pergunta é, a diversificação do portfólio da Itaúsa, será que ela é tão melhor do que a diversificação de fontes de receita que o Itaú consegue fazer? Então, olha só que interessante esta ideia que eu quero trazer para vocês. Quando o Itaú, por exemplo, ele entra em uma determinada atividade, ele tem bala na agulha, como alguns dizem, ou seja, ele tem uma força para comprar ativos muito bons. Por exemplo, ela fez a aquisição da Avenue, ou basicamente ali uma empresa que está muito relacionada à compra e venda de ativos no exterior, mas com toda uma ajuda aqui no Brasil, em português, para as pessoas que não têm essa facilidade com a língua estrangeira. Então, olha só que interessante. A Itaúsa, ela poderia talvez fazer esse investimento, mas o próprio Itaú já tomou a frente e fez isso. Não só isso, olha só, se você for pegar mais para trás, quem que fez o investimento na XP? Por mais que algumas pessoas achem que por a Itaúsa ter as ações da XP foi ela que teve esse ganho efetivamente, mas na verdade quem fez isso foi o Itaú. Tanto é que o Itaú, em um determinado momento, ele desprendeu essas ações da XP de dentro do seu portfólio e ele bonificou os seus acionistas com ações da XP. E é exatamente por isso que hoje a Itaúsa tem muito dessa ação ali dentro do seu portfólio e que aos poucos está se desfazendo e trazendo um lucro relativamente interessante. Portanto, nesta filosofia aqui que eu estou passando para vocês, talvez para aquelas pessoas que enxerguem que o portfólio da Itaúsa não está sendo efetivamente robusto a ponto de trazer um lucro que vale a pena estar lá dentro, eu particularmente acho que vale mais você ficar de olho no próprio Itaú. Afinal de contas, ele tem mais poder e ele tem mais nome na praça para poder efetivamente fazer um investimento mais robusto. E claro, eu vou mostrar para vocês também uma questão que eu acho relevante, a questão dos dividendos históricos. Estamos aqui na Itaúsa e aqui no gráfico você vai perceber que a média ficou em mais ou menos 5,19. Vamos para o YouTube 4, só para que a gente tenha essa noção. Bem, vamos lá, vamos carregar aqui, ó, mais ou menos a mesma coisa. Vamos pegar o dividendo histórico, vamos ver se ele abre aqui para mim. Ó, 3,77. Ou seja, se você está vocacionado a uma empresa, vamos dizer assim, de crescimento em relação à cotação da própria ação, vale a pena mais o próprio Itaú. Agora, se você está vocacionado a uma empresa de dividendos, talvez Itaúsa faça mais sentido, porque se você for pegar essas duas questões aqui, uma está pagando 5,3 e a outra 3,7. Eu não tenho certeza, vou até verificar aqui com vocês na YouTube 3, porque eu sei que o preço é um pouquinho menor e como os dividendos são muito parecidos, talvez isso faça alguma diferença. Ó, tá aqui, ó, 4,28. Então, não tem uma diferença muito significativa entre uma ação e outra, não só na questão de dividendos, mas também na questão conjuntural, porque quando você analisa que as duas ações elas estão dando em gráficos ajustados por dividendo uma rentabilidade muito igual e em relação ao Itaú até um pouquinho melhor, realmente será que faz sentido hoje você investir em Itaúsa? Portanto, essas são algumas das questões que eu gostaria de passar para vocês. Não só a questão de que existe entre uma empresa e outra uma dependência muito grande, mas que dentro do próprio portfólio que a gente não consegue enxergar do Itaú, das investidas que ele faz, diferentemente da Itaúsa, que a gente consegue enxergar essas holdings, você pode ou não estar fazendo um bom investimento a depender do seu perfil de risco, do seu perfil de investidor. E por fim, uma última coisa que eu queria mostrar aqui para vocês é um fato relevante da própria Itaúsa em relação ao programa de recompra das suas ações. E eu já comentei isso em outros vídeos, não é novidade para muitos que já acompanham o canal, e essa é uma crítica que eu faço à própria Itaúsa. Por quê? Eles têm um programa de recompra de ações. Eu acho ótima a recompra de ações porque você retira do mercado uma participação da empresa que você tem, da sociedade anônima, e você retém tesouraria, e eles colocam aqui que eles vão permanecer em tesouraria para posterior alienação ou cancelamento sem redução de capital social. Só que o que acontece? Olha quantas eles querem comprar, 10 milhões de ações preferenciais. Tá bom, o que isso quer dizer, André? Por que a sua crítica? Eles vão fazer uma compra de 10 milhões de ações? É muito dinheiro? Tá bom, vamos lá. Eu vou puxar aqui com vocês a Itaúsa novamente. E aí, qual que é a chave aqui que eu quero mostrar para vocês? Quantas ações eles têm em mercado hoje? Descendo aqui, você vai perceber que eles têm 9 bilhões 701 milhões de ações. Quando eles fazem bonificação,
Você se recorda de quanto que eles fazem? E aqui a gente pode puxar, uma bonificação de 10%, de 5%, de 10%, e no tempo eles vão provavelmente fazer muito mais. Quando você faz uma bonificação de 10%, por exemplo, em relação à quantidade de ações que você tem aqui, você emite novas ações no mercado, 900 milhões de ações. Ou seja, você não está falando de um valor pequeno de ações a serem emitidas, muito menos que os acionistas que estão lá dentro vão ou não ser diluídos. A questão da diluição, ela é muito clara, a meu ver, quando você enxerga da seguinte situação. Vamos considerar que você tem uma fonte de renda que ela é esgotável, ou seja, você tem lucros dentro dessa empresa que, por mais que cresçam ao longo do tempo, eles são finitos. Só que quando você vai fazendo um aumento muito grande da sua base acionária, aquele lucro vai ser diluído. Por quê? Se você faz uma recompra de ações de 10 milhões, mas você emite quase 1 bilhão de ações novas, você consegue perceber que por mais que haja uma redução de 10 milhões, você coloca no mercado, vamos contar ali, 890 milhões de ações. Então, se você não tem um lucro que possa fazer frente a isso, ou seja, de mais de 1 bilhão a cada bonificação, você está sim diluindo o seu acionista. E claro, essa é a minha visão em relação à Itaúsa, essa é a minha visão em relação a alguns tipos de bonificação, não todas, mas quando a gente enxerga um programa de bonificação como a Itaúsa está fazendo, com uma recompra de ações e com lucros de uma certa maneira estagnados ao longo do tempo, claro, considerando um crescimento próximo ali ao que nós temos ao reajuste da própria inflação, eu não considero a Itaúsa como um bom investimento para o médio e longo prazo, para o meu portfólio de ações, porque ele não condiz com um investimento em uma empresa que investe em empresas que eu consigo acessar pela Bolsa de Valores. Então, se você não entendeu muito bem o que eu quis dizer, vamos voltar aqui apenas para finalizar. Olha só, Alpargatas, eu posso comprar na Bolsa. Dexco, eu também posso comprar na Bolsa. CCR, também posso comprar na Bolsa. Ah, André, tá bom, mas essas outras empresas aqui você não consegue acessar pela Bolsa, tá bom. Só que a EGEA Saneamento, ela tem uma possibilidade de entrar na Bolsa de Valores. A NTS, que é uma empresa também de gás, estuda a entrada na bolsa. Portanto, em algum momento, essas empresas elas podem sim ser listadas e eu ter acesso a elas, e a Itaúsa está fazendo essa compra para mim, o que não faz sentido. Por quê? Quando essas empresas elas distribuem o lucro delas através de dividendos ou juros sobre capital próprio, a Itaúsa ela vai reter uma parte disso para pagar as suas despesas e o restante ela vai nos repassar. Ora, se eu posso comprar essas empresas na bolsa e montar um portfólio que seja adequado ao meu perfil de investidor e de risco, por que eu vou deixar uma outra empresa que vai cobrar algo para mim fazer esse tipo de atividade? Claro, eles não vão ficar ali alvoroçados a girar a carteira, mas nós temos essa possibilidade se der o lucro que a gente está esperando. Portanto, eu vejo muito mais desvantagens hoje em investir em Itaúsa do que vantagens. Mas claro, essa daqui é a minha opinião, deixa a sua aqui no comentário, não se esqueça de se inscrever e curtir o vídeo. Então, por hoje é isso, muito obrigado e tchau!